Aleluia. Em Apocalipse 4:11 diz: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvamos e bendizemos ao nome do Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele foi, por tudo que Ele será.
em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que não se crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governo e poderes. O teu nome é sobre todos e os nossos não. Toda a criação, santo, exaltado santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Dançaremos pra sempre, e os nossos santos,
Eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei para respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por eu parava agora, meu coração entrou em alerta e coisa longe. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado, é difícil, cansativo, mas Ele está lá balado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria destino, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de existir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz ao que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado, é difícil, cansativo, mas Ele está lá, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria
continua a lutar por causa de Jesus. Sempre me conduz, eu sei. Eu chego lá quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.
Obrigado, Deus. Estamos aqui nesse momento, Senhor, para agradecer, Senhor querido, pela tua presença no nosso meio, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou, Senhor Deus Santo. Pai querido, para alguns, Senhor, o dia é de comemorar, Senhor, de festejar. Senhor, para nós, Deus, todos os dias são dias seus, dias de festejar, Senhor Deus querido. A tua presença, Senhor, o teu amor, Senhor Deus querido, a tua graça que tem nos justificado, Senhor Deus Santo, cada dia das nossas vidas. Pai, eu te louvo, Senhor, te bendigo, Deus Santo, porque se não fosse tua vontade, Senhor, aqui eu não estaria, nós não estaríamos aqui, Deus. Então, Pai querido, continua, Senhor Deus amado, fazendo o teu querer em nosso meio, usando, meu Deus Santo, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus querido. Senhor Deus amado, que cada um estiver ouvindo, Senhor, ao alcance desse som, Deus querido, desse microfone, Pai. Que venha, Deus querido, Deus Santo, receber, Senhor Deus amado, a tua semente nessa noite. Pai querido, que tu venhas, Senhor Deus amado, lavrar, Senhor Deus querido, para que venha cultivar, Senhor, que venha germinar, Senhor Deus amado, essa semente em nome de Jesus. Deus Santo, nós pedimos a ti, Senhor, respostas, ó Pai eterno. Respostas, Senhor Deus Santo. Precisamos de ti, Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 8. Essa semana nós conversávamos na verdade vai ser muita gente essa semana, nós conversávamos sobre a simplicidade do Evangelho, né? A ideia de você ler muito, estudar muito, ter muita experiência, para até chegar o momento da coisa ser tão simples, tão básico, que para muita gente fica complicado. Quando você fala para as pessoas, não é tão complicado assim, eles falam, mas como é que pode? Eu estava meditando esse texto esses dias, porque eu penso muito, principalmente nesse texto, que fala sobre Naamã. Diz assim, versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível da minha pele. Ora, porventura os rios de Amon e Farfar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida ele retorna à casa de Eliseu. Amém? Essa semana, como eu falei, nós pensávamos sobre a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do reino. Porque as pessoas esperam que as coisas sejam complicadas demais, porque elas estão acostumadas a fazer as coisas de forma mais formal. Nós entendemos que, pelo que fomos ensinados, que Deus precisa de muita formalidade para a gente se aproximar dele, para a gente se chegar a ele. As pessoas entendem que se de uma forma muito comum, muito simples, Deus não responde. É por isso que muitas vezes a gente precisa de inúmeros rituais para se aproximar de Deus. Quanto mais você busca em oração de madrugada,
Quanto mais você sobe o monte, quanto mais você faz campanha, quanto mais você se dedica, tira tempo para ler a Bíblia, quanto mais preço você paga, mais perto você fica, porque mais fácil Deus te responde. Essa semana um amigo até ficou comigo e falou assim, de madrugada a filha é mais curta, né? A filha é menor de madrugada, brincando. E eu falei, quem busca pela madrugada me encontrará. E eu fiquei pensando nisso, porque na hora foi uma brincadeira, mas é que muitos de nós, às vezes, compreendem. A gente conversávamos sobre o quanto mudar certos hábitos foi difícil, porque eles estavam tão impregnados em nós, que até para a gente, quando Deus começou a ampliar a nossa visão para certas coisas, até para nós mesmos fazer certas coisas que para Deus era muito comum, para a gente tinha uma certa dificuldade, porque nós fomos bitolados durante muitos anos que as coisas tinham que ser de um jeito só, que nós tínhamos que ter certas posturas para chegar diante de Deus, mas não entendíamos que Deus era o mesmo Deus que nos via em todos os lugares, que o Deus que nos via nos templos ou nos montes era o Deus que nos via no banheiro, o Deus que nos via nos templos era o Deus que nos contemplava até o destino para o nosso trabalho. O Deus que nos contemplava nos montes era o mesmo Deus dos vales, como diz a Bíblia. E o Deus que estava conosco nas situações que nós entendíamos que era a presença do Deus Todo-Poderoso em um determinado lugar, era a mesma presença que nos acompanhava até outros lugares. O Deus que às vezes nós entendíamos que tinha que ter certas posturas para estar diante dele, por causa de toda a liturgia que há dentro de uma instituição, dentro de um templo, era o mesmo Deus que falava conosco sem liturgia nenhuma, mas muitas vezes nós não conseguíamos entender isso. Na verdade, quando nós falamos de Deus para algumas pessoas com tanta simplicidade, o Deus que ri de uma piada, eles pensam que está brincando, porque eles não estão acostumados com Deus assim. Se você imaginar um pai, que é o pai que brincou conosco a vida toda, em um determinado momento, meu pai não brincou tanto comigo assim, mas tem algumas memórias pequenas do meu pai brincando comigo. Eu lembro de uma situação com meu pai, passando por nós, vários filhos, éramos 6, ele passa brincando de bola, ele pega uma bola e anda por 5 metros com uma bola. Era o meu pai brincando conosco. Uma outra situação que ele passa, ele brinca com a gente no meio do quintal, a gente passa brincando de bola, ele passa e chuta a bola. Eu lembro de uma situação ele brincando de uma coisa ou outra, são várias as lembranças às vezes, mas era um pai brincando com o filho. Se o Flávio lembrar dos dias que ele brincava, eu lembro do meu filho andando na rua, a gente brincando, na verdade, no quintal, com o Ganso, eu comprei uma narca para brincar com ele. E ele tinha uma, eu tinha outra, e ele correndo no quintal, o quintal deslizava, ele escorregou, tomou um tomão. E eu, como bom pai, fui lá e descarreguei a narca dele. Tinha 6 tiros na narca, ele carregava de novo e continuava tirando a narca. Esse era o pai brincando com o filho. Só que se você chega diante das pessoas e fala de um Deus assim, eles não entendem. Quando a gente chama de Deus de pai, as pessoas não conseguem ter essa compreensão, dessa defesa e suavidade que normalmente os pais têm. Algumas mães brigam com os filhos e às vezes esperam que os pais vão lá e vão resolver o problema, porque o pai é a figura de autoridade. Algumas mães esperam o pai chegar do trabalho para repreender os filhos, porque o pai é a figura que amedronta. E normalmente alguns pais, principalmente os mais atuais, quando chegam em casa, normalmente são eles que movem a bagunça com os filhos, porque eles passaram o dia inteiro fora e o filho é uma área, uma zona de escape. Às vezes chegar e brincar com a criança é um momento de lazer. Às vezes muito melhor do que sair para muitos outros lugares. O David Gilman conta de uma situação que eles ministravam em um determinado seminário e eles sempre faziam um momento de comunhão. Eu gosto muito dessa ministração dele, porque ele conta que no meio dos jovens daquele seminário, fazia uma semana de seminário, e quando ele terminava um momento de oração, Deus começava a tomar o lugar. Os jovens começavam a queimar e dar lugar à presença de Deus. E Deus usava todo mundo, exceto um garoto que ficava no final da fila. Só que esses seminários eram de uma semana. Então, todo dia um estudo e um momento de comunhão. Ele falou, é só o primeiro dia. No segundo dia, aquele garoto vai queimar. E ele chegou e teve no segundo dia, o segundo estudo, e Deus tomou o local, a atmosfera de adoração impactou a todos, exceto o menino sentado lá no canto. Ele falou, foi só o segundo dia. No quarto dia, Deus vai tomar esse garoto.
E foi para o quarto dia. E chegou, terminava na sexta-feira, chegou o quinto dia e falou assim, na quinta-feira ele falou, Deus, eu quero aquele garoto. Você está falando com todo mundo, mas aquele garoto não, já passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, a gente está na quinta-feira e eu quero o garoto. Quando chegou na quinta-feira, nada. Quando chegou na sexta-feira, o último dia, ele falou, o único que vai queimar vai ser esse garoto. E ele fez um momento de estudo, e fez um momento de comunhão, e Deus começou a tomar todo mundo, e ele está cismado com um garoto que não dá lugar. Ele falou que está orando, ministrando e adorando, e doido para que Deus tomasse um garoto. E daqui a pouco o garoto chega no ouvido dele e fala assim, David, Deus está me chamando para brincar de aviãozinho com ele. Olha o David que olha para a cara do garoto e fala, é Deus? Ele fala, é Deus me chamando para brincar de avião com ele. E ele fala, se é Deus, vai. O garoto abre o braço no meio da sala, com todo mundo adorando, e ele começa a fazer como se estivesse voando pela sala. E o David Keelan falou, nunca vi aquilo, tá? Foi a primeira vez. E o garoto está voando, como se estivesse brincando de avião. Porque ele falou que Deus falou com ele, vem brincar de aviãozinho comigo. E o David Keelan para e começa a pensar e fala, Deus, por que isso? Aí Deus fala por ele na hora, fala, Deus, esse garoto aí mora numa área rural. A casa dele é aqui. A próxima casa é no fim do mundo. Ele cresceu filho único, sem ninguém brincar com ele. O pai não tinha tempo, a mãe não tinha tempo, ele não tinha irmãos. O amigo mais próximo ficava a quilômetros da casa dele. Então ele não tinha amizades assim. Ele nunca teve ninguém para brincar. Alojou uma mágoa no coração do garoto. E ele cresceu entendendo que ele não teve uma infância saudável. Hoje quem brinca com ele sou eu mesmo. O próprio Deus, hoje ele está brincando de aviãozinho comigo. Deus começa a arrancar do coração do garoto e começa a tomar o garoto, ele começa a sentir a presença de Deus no meio da brincadeira de avião. Porque o pai não teve tempo para brincar com ele, porque a mãe não teve tempo para brincar com ele, porque ele não teve um amigo. Mas quando você fala de um Deus assim para as pessoas meio que ficam chocadas, porque elas não entendem Deus assim. Eu lembro que quando eu era muito novo que comecei a buscar, eu cheguei na minha igreja de uma vez, e eu comentei com os irmãos sobre um hábito que eu tinha, que era subir para lá e conversar com Deus. E a casa dos meus pais era muito barulhenta, e a casa dos meus pais não dava para ouvir as coisas. Eu comecei a subir para lá todo dia, no final da tarde, eu fazia, em vez de Deus descer com o meu Éden, que não era muito paraíso, eu subia com o Éden de Deus, lá em cima da laje, debaixo da caixa d'água, dentro da caixa d'água. E eu começava a conversar com Deus, e Deus começava a conversar comigo, era assim que eu cristão. E eu contei isso na igreja, eu falei, eu tenho conversado com Deus. Aí eu falei, às vezes, eu conto umas piadas para ele, porque a gente estava passando tempo juntos, conversando, eu conto piada para ele. Aí o maior riu da minha cara. E você está rindo? Você viu que eu conto piada para Deus? É porque você não ouviu Deus rindo das piadas. E ela olhava na minha cara, como é que pode isso aí? As pessoas não estão acostumadas com Deus que conversa. Quando Jesus ri e fala, graças a Deus, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios escondidos e a revelaste aos pequeninos, é porque as pessoas não têm a compreensão de um Cristo tão simples. Eles não entendem Jesus que está sentado na mesa na casa de Mateus com pecadores, e eles falam assim, o seu mestre senta com fariseus e publicanos, e ele fala assim, não precisam de médicos sãos, mas sim os pecadores. É Jesus sentado na mesa, o salmo, eu gosto do salmo, que o salmo diz assim, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta com os escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Algo desse tipo. E quando Jesus chega e senta na casa de Mateus, a primeira coisa que faz é, ele senta com fariseus e publicanos. Você vai falar, você está questionando o salmo? Eu não conheço nenhum varão mais bem-aventurado que Cristo. E sentavam homens e mulheres que muitas vezes os cristãos não querem se sentar. Falavam com pessoas que a igreja não entende muitas vezes e tem que parar para falar. Jesus era tão simples, que no meio da multidão, no meio dos homens que estavam com ele, Judas chega e fala assim, vai ser aquele que eu vou beijar o rosto. Ele não está tão diferente assim dos outros 12.
a glória não está transfigurada no rosto dele, ele encobriu o rosto com um véu. Ele está no meio de todo mundo, ele é tão comum, mas tão comum, que Judas tem que indicar quem é ele. Porque se não indicar, ele não está com a roupa de sacerdote, ele não está com a roupa de rei, ele não está vestido diferente, ele está igual a todo mundo. E é tão comum que eles não chegam a prender os 12, eles vão prender os 12, porque os 12 se vestem diferente. Não, eles chegam a um homem comum no meio de 12, e a gente vai segurar Jesus, mas para saber quem é Jesus, Judas. Você só me diga quem é Jesus. Jesus é tão simples que ele ia a casamentos. Jesus é tão simples que ele estava em situações que muitas pessoas às vezes não estão. Eu comentava com um amigo nesse dia de trabalho também, eu converso muito com algumas pessoas, e ele falou assim: eu não entendo essa forma de adoração. E eu falei para o meu pastor, que é de igreja, só que ele é de igreja sim, às vezes quando ele sai da graça, tanto vezes quando ele xinga, ele fala algumas coisas que não deve, mas ele tem a opinião dele. É igual a mulher samaritana, ela está toda errada, mas ela tem uma opinião sobre o que é certo. Então tem muita gente assim que tem uma opinião sobre o que é certo, mesmo que não esteja fazendo certo. Eu entendo muito de religião, eu não pratico o evangelho, mas de religião eu entendo bastante. A mulher samaritana, ele falou assim: não, cheguei para o pastor e falei, eu não entendo, tem que ficar gritando no culto, a pessoa tem que dar glória alto. Você está sentado lá e daqui a pessoa começa a gritar glória, 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 glória a Deus, aleluia. Precisa disso, Deus é surdo? Eu falei com ele, deixa eu explicar isso aí para o senhor. O cego de Jericó, Jesus está passando, e ele era cego. Os cegos tinham uma identificação, né, para dizer que eles eram cegos. Então as pessoas que tinham certa deficiência, eles tinham identificação para saber é cego. Por isso que quando o cego vai, ele larga a capa. Porque a capa mostrava que ele era cego. Ele vai, lança sua capa e vai até Jesus. Só que Jesus está passando no meio da multidão e o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando e falando: tu és da linhagem de Davi, tu és rei, tu és Deus, você pode fazer alguma coisa por mim. Jesus está passando no meio da multidão e ele está fazendo escândalo para que Jesus veja ele, para que Jesus entenda que ele está ali. Já a mulher com fluxo de sangue, ela fala assim: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. E ela vai no meio da multidão, quietinha, porque não quer nada para fazer muito barulho. Ela não fica gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi. Ele não, ela vai quietinha pelo canto, passa no meio da multidão e toca em Jesus. A mesma coisa acontece com os dois: o cego é curado e a mulher é curada. Só a forma que é diferente, mas a intenção é a mesma. Eles entendem que em Jesus, que em Deus, eles vão alcançar o que eles querem. E por isso eles são totalmente conscientes de que eles têm que alcançar Jesus de alguma forma. Aquilo ali é totalmente voluntário. Então quando você explica isso para algumas pessoas, elas não entendem. Porque elas acham que as coisas têm que ser do jeito que elas querem. Nós somos ensinados assim. Nós somos ensinados tantas coisas. E às vezes quando você ensina as pessoas uma coisa um pouquinho mais simples, elas ficam olhando para você como se você fosse maluco. Eles perguntam, por exemplo, a questão da bermuda. Eles perguntam se eles podem ir para a igreja de bermuda. Eles estão preocupados com tantas coisas, mas com tantas coisas, que as preocupações deles quando chegam perto da gente, o pastor do Sim fala isso. Ele fala, quando encontra os jovens na rua, a preocupação deles é a mesma. Eles querem saber se eles podem usar tatuagem, se eles podem usar bermuda, se eles podem usar camiseta, se eles podem ter relação sexual antes do casamento. Porque eles estão preocupados com tanta coisa tosca que o principal eles não se preocupam. Assim são os religiosos. A mulher chega na casa de um fariseu e ela se dobra aos pés de Cristo. A Bíblia diz que aquela mulher chora aos pés de Jesus e seca com o cabelo. E ela está perto dos pés de Jesus, ela se perto dos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com as lágrimas e secar com o cabelo. O fariseu, que é muito bom, ele recebeu Jesus na cadeia, recebeu Jesus. Ele é diferenciado na casa dele, ele foi hospitaleiro, praticou o que os judeus diziam que tinha que praticar, ele recebeu Jesus. O costume é tão forte naquela época, que se você for ver, quando entram no Sodoma e Gomorra, Ló fala assim: levem as minhas filhas, façam com as minhas filhas o que vocês quiserem, mas com esses homens que vieram para minha casa se hospedar,
não pode fazer nada com ela, porque eles eram hóspedes na casa de Ló. Ló tinha vindo do costume com Abraão. Porque a hospitalidade, a Bíblia chega a mandar a praticar a hospitalidade. E ela fala que na hospitalidade, algumas pessoas receberam anjos na sua casa sem saber. É isso que a Bíblia diz. Então a hospitalidade era um costume muito forte. Então aquele fariseu recebeu Jesus e deu de comer e fez uma cerimônia para receber Jesus. Você está com toda a pompa na minha casa, que recebi aqui. Estou bonitão na fita. E a mulher chega como quem não tem nada e se dobra aos pés dele. E o fariseu fala assim: se esse fosse profeta dele, ele saberia quem é essa mulher que está nos seus pés. Jesus não gosta de chocar ninguém, Jesus é tranquilo, olha, é igual Paulo. Paulo fala assim: você não pode fazer certas coisas por causa da consciência das pessoas. Jesus fala assim: eu não quero saber da sua consciência, portanto que seja verdade. Ele olha para o homem que o recebeu dentro da casa do homem e fala assim: eu vim na tua casa, você me recebeu aqui, você não colocou água para lavar meus pés. Essa mulher, no entanto, Jesus entendeu o pensamento dele. Essa mulher, no entanto, ela está lavando meus pés com água e está acertando com os próprios cabelos. Para o homem, Jesus deixar uma mulher imunda, e a mulher que era tocar no pé dele, para ele é um sinal de vergonha. Mas é o próprio Deus tendo um pé lavado por uma mulher pecadora e aceitando. Jesus para conversar com a mulher samaritana, a igreja de oração pode conversar com certas pessoas que não dá para comungar, né? Que comunhão é a luz com as trevas, é isso que eles vão te falar. Aí Jesus chega perto de uma mulher e fala assim: mulher, me dá de beber. E ela fala assim: como é que sendo tu, judeu, pede de beber a mim, mulher e samaritana? Duas coisas: mulher e samaritana. Ela era mestiça. E para os judeus não podia, porque é um povo misturado, a gente não pode se juntar com outros povos, eles são impuros, nós não, nós somos purinhos, limpinhos. A nata da existência somos nós, os judeus. E Jesus chega perto dela e fala: como é que você pode? Eu falei assim: se você soubesse quem é que está falando contigo, o próprio Deus se aproxima da mulher e começa a bater papinho com ela. Fala assim: eu vou conversar contigo. Ela não sabia que era o próprio Deus, mas hoje a gente sabe. Então Jesus se aproxima de uma mulher, ele fala que tinha 5 casamentos. Uma mulher com 5 casamentos hoje, na nossa sociedade, hoje, 2024. Se você fala que a pessoa casou 5 vezes, as pessoas já olham e falam: é o Fábio Júnior, tem alguma coisa estranha com esse negócio aí. Não é? Aí Jesus chega perto da mulher e fala assim: se você soubesse quem é que fala contigo, você poderia dar água da vida. Ele ainda fala assim: vai lá e chama o teu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Então você disse bem, que ele já sabia que ela estava mentindo. Ele já estava falando a verdade, na verdade. A gente já sabia que ela tinha 5 casamentos. Então, se você disseste bem, porque se tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido, ela estava no 6º. Não é teu marido, ainda assim, eu, Jesus, Deus Todo-Poderoso, na terra, vim conversar contigo, me dá água aí. Quando você explica isso para as pessoas, elas meio que, principalmente os mais rigorosos, eles não conseguem entender a simplicidade de Cristo. Porque o Cristo que fala com a mulher samaritana, o Cristo que deixa a mulher pecadora chorar nos pés dele e secar com o cabelo, esse Cristo recebia tão bem as pessoas pecadoras, que reconheciam que eram pecadores, e às vezes ele era tão rico com as pessoas que achavam que eram certas demais. Ele fala da situação do fariseu e do publicano, ele fala assim: o fariseu, olha, eu não sou como os outros homens. Já o publicano fala assim: eu sou pecador, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Já o fariseu bate no peito: não, eu não sou como os outros homens. Ele fala assim: quem é que sai justificado? Porque aquele que chega perto de Deus e o procura, na verdade Deus ainda faz além. Não é aquele que o procura. Às vezes sim, buscar-me-eis e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Seria a história de nós, do Senhor, amém. Mas a mulher samaritana, ela não estava procurando Cristo. Ela não estava procurando Deus.
Jesus foi até ela. É diferente de estar num lugar e alguém vir atrás de nós. Jesus vai até lá, senta no poço e fala assim: ei, me dá água aí. Porque a gente vê, Deus é encontrado só nos que buscam, mas não. Abraão está perdidinho lá na terra do pai dele, e daqui a pouco vem e fala: Abraão. Samuel está confortável lá deitado na cama dele, quietinho na rede dele, e está lá no perto do sacerdote. Está tranquilo, você criado pelo sacerdote, eu estou aqui, você vive, minha mãe me levou aqui. Aí Deus aparece no belo dia, Samuel está procurando Deus. Deus já tem que falar com o sacerdote uma vez por ano, tem que falar com os profetas. Samuel está tranquilão na rede, Deus vem falar: Samuel. Gideão, a mesma coisa, Gideão está malhando trigo no lagar, não está procurando Deus, ele está quietão. Tanto que a interrogação dele é depois que Deus chama ele, depois que o anjo aparece para ele. Não, antes ele não está procurando Deus. Aí o anjo fala assim: Gideão, homem valoroso. Porque tem certas pessoas, certas situações que Deus vai. Você nem precisa mandar ele vai. Você não precisa pedir para ele: Senhor, manda um anjo lá. Não, ele vai. Porque ele sabe o que tem que ir, ele sabe onde tem que tocar. Algumas pessoas o procuram, outras pessoas ele busca. Porque ele sabe qual é o plano dele melhor do que nós. A gente nós começamos a pedir certas coisas porque não entendemos que Deus cria a situação e cria a condição. E a gente começa a pedir, falando: Deus, eu quero filhos, como eu pedi hoje, eu falei: Deus, dá-me filhos, senão morro. É assim que ela ora, né? Porque os filhos realmente na casa são a base da família. A gente constrói uma casa, e enquanto os filhos não chegam, a gente não podia dar com filho. Mas enquanto os filhos não chegam, o casal quer. E tem gente que só encontra uma realidade para a vida, um objetivo de vida, quando os filhos vêm. Enquanto eles não encontram, algumas pessoas não encontram a felicidade numa vida simples. Porque uma vida simples é você já ser feliz, já se encontrar, para você poder encontrar uma outra pessoa, se encontrar, mas mesmo que você não encontre uma outra pessoa, você continua feliz. Porque quem não é feliz sozinho não vai ser feliz com outra pessoa. Aí as pessoas se casam, constroem às vezes um relacionamento, às vezes saudável ou não, mas o que eles esperam até aí é que o filho venha, porque quando o filho vem, aí completa a família. E isso tem um monte de casal de família destruído, porque a prioridade deles é outra, porque eles não encontraram a felicidade em Deus, nas coisas que realmente são prioridade. Eles ainda não se encontraram, já estão querendo encontrar outras coisas. Mas a gente tem a necessidade, às vezes, de que os filhos venham logo. Não, vamos começar o relacionamento. Tem que vir filho. Falar isso é engraçado, porque foi exatamente o que eu orei de manhã. A gente vai falar assim: os filhos têm que chegar logo, porque se os filhos não vêm, a família não está construída. Mas a base da família é o primeiro relacionamento. A base do relacionamento tem que ser pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis que se relacionam e a partir daí frutifica. Para que esse seja saudável, o relacionamento tem que ser saudável. Mas quando você fala disso para as pessoas, eles não entendem com tanta simplicidade. Quando você fala de um Jesus para as pessoas, que está em todo lugar, que visita as pessoas no banheiro, que na hora que vocês estão conversando, fazendo as coisas que até a gente tem vergonha, que ele está lá te observando. Quando a gente está em certos lugares que cometemos certos erros, todos já cometemos pecados, a gente comete certos erros, a gente entende que o mesmo Deus que nos usou como tão poderoso no salmo do tempo adorando, é o mesmo Deus que continua conosco depois nós cometemos certas falhas, certos pecados, certos deslizes. Entender como alguns ensinam muito isso, que você tem que pagar o preço, mas entender que o preço já foi pago. Alguns falam que se você pecar, você vai decepcionar Deus. Decepcionar Deus é a coisa mais linda do mundo. Deus não sabe o que você é. Ele não sabe o que você é capaz de fazer. Então, quando você comete um pecado, você pegou Deus de surpresa, tadinho. Deus ficou muito triste contigo. Porque ele não sabia que você podia pecar. Ele coloca uma árvore lá no meio do jardim e fala assim: não como da árvore.
Ele falou, é claro, eles não vão comer da árvore. Eu não sabia que Adão e Eva podiam pecar, eles vão com a árvore lá para brincar com Adão e Eva, não. Vai ficar aqui. Mas quando eles pecarem, nossa, quando eles fizerem isso, eles comerem da árvore, nunca mais vão querer olhar na cara dos homens. Porque os homens me decepcionaram. A Bíblia diz que não foi Adão, não foi Deus que ficou, os pecados, os nossos pecados para separação entre Deus e nós, né? Não foi Deus que se escondeu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus. A Bíblia chega e fala, Adão, cadê você? Deus fala, não, cadê você? E Adão fala, eu ouvi a sua voz e me escondi. Deus fala, por que você se escondeu? Não, porque eu estava nu. Adão sai nu. Adão já estava nu. E Deus não está nem aí. Isso aqui faz as roupas e veste o homem. O homem estava em pecado e está nu? Não. Mas ele entendeu que perto de Deus ele não podia aparecer despido, porque aqui vão aparecer nu diante do Deus que vivia nu. As pessoas ensinam certas coisas, se você olhar e falar, nossa. Só que depois que ele está falando, você nem pode falar, porque senão você vai confrontar a ideia das pessoas. Mas quando você explica Deus assim para as pessoas, um Deus que te viu nascer, que te viu crescer, que viu todos os erros que você cometeu e sabe exatamente quem você é. A Bíblia diz que ele fala para Caim, o pecado está à porta. Quando Caim já pensou no pecado, já era pecado, ele já conhecia o pensamento de Caim. Antes mesmo de pensar em pecar, já era pecado, ele já sabia. A pessoa vai lá e quer falar assim, eu vou decepcionar Deus. Se Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração, a gente está falando assim, vamos viver em pecado para que a graça seja maior? Não. Está falando assim, vamos evitar pecar. Todavia, esse pecado, como diz João, vocês têm um advogado que já te conhece mesmo antes de você cometer o pecado. Imagina, o advogado já tem as teses para defender certos crimes, antes mesmo do criminoso bater na porta, já tem instrução de como ele vai, não, qual é a base da lei que eu vou usar para proteger fulano, ciclano, se ele bater na minha porta, se o meu cliente me procurar. Você imagina que Deus é da mesma forma. Ele sabe exatamente que nós vamos pecar, em algum momento ele não tem que não tenha pecado. Mas quando a gente pecar, a gente tem um advogado. Sabe quando você fala isso com a pessoa, a gente não fala assim, você está legalizando? Não, de forma nenhuma. A gente vai procurar viver da forma mais correta possível. Mas se a gente cometeu um determinado delito, um determinado pecado, de forma nenhuma a gente vai pegar Deus de surpresa. Não dá para pegar Deus de surpresa. Não dá para decepcionar Deus, como algumas pessoas ensinam. Não dá para Deus chegar perto da gente e sentir vergonha por causa de quem nós somos. Porque é o Deus que procura Adão. É o Deus que procura Abraão. Você acha que Abraão estava tranquilo lá no meio da idolatria dele lá? Do pai dele, da família dele, no meio da idolatria. A terra é idólatra. As pessoas falam assim, tem certos lugares que eu não posso estar, porque eu sou puro, santo demais. Mas Deus vai lá no meio da idolatria. O pessoal fala que tem umas revelações, né? Que Deus vê os crentes como lâmpada, né? Que é a luzinha no meio do escuro. Se aquela terra era idólatra, aquilo estava tudo preto. E Abraão estava preto também, que Abraão não era crente. Estava pretinho lá no meio. Deus vai lá no meio do nada e Abraão. Que Abraão não tinha o Espírito Santo, que é o farei os crentes brilharem no escuro. Abraão não tinha nada disso, ele estava lá no meio de uma terra negra. E Deus vai lá e fala assim, eu vou pegar Abraão. Quem é Abraão no meio do ponto escuro? Ninguém, eu não estou vendo ponto claro não, não estou vendo luzinha nenhuma. Eu vou usar Abraão, vem cá. O Salmo diz assim, se eu subo até os céus, tu lá estás, mas se eu fizer no abismo a minha calma, tu também estás lá. É por isso que às vezes as pessoas vão lá no fundo, por exemplo, com a depressão, e Deus vai lá no meio do caos, do nada, e puxa a pessoa. E a pessoa entende que é a mão de Deus. É por isso que às vezes algumas situações parecem totalmente contestantes. Parece que escureceu, apagou, não tem futuro, não tem caminho, não tem para onde ir mais. Aí de repente do nada aparece uma luz. Eu gosto muito da teoria do caos, que diz que tudo vira caos, até a hora que as coisas começam a se encaminhar. Parece que às vezes Deus faz isso. Deus começa a embaralhar as coisas.
Aí daqui a pouco ele vai dar as cartas. E você vai ver no caminho. Mas quando você explica isso para algumas pessoas, explica a dependência das pessoas, como é que você explica a dependência das pessoas? As pessoas acham que fé é você acreditar que você vai ter mais, você vai conseguir mais. Quando você fala para as pessoas, igual eu já falei com um amigo pastor, ele me falou, Thiago, a mulher lá tem 80% de esclerose múltipla. E ele falou para mim, esclerose não reverte. A gente pode até fazer um paliativo, um tratamento, mas não retrocede. Ela só vai ampliando. Então, ela está com 80% de esclerose. O que eu falo para ela? Pastor. Eu falei, o que você pode falar para ela? O que você pode falar para ela agora? Ela está com esclerose múltipla, 80%, e não vai retroceder, só por um milagre. Só retrocede com um milagre. Você chega para ela e fala assim, só um milagre, ou morrer, ou tem uma passagem, ela consegue você e acabou. Você só tem duas opções. Acreditar se você quiser. Ela vai falar, mas se ele fala, não, Thiago, eu tenho medo de falar para ela ter fé, ela cria uma esperança e o negócio não vai acontecer. Pastor. Claro que conhece o pastor? E eu vou falar, mas que outra opção ela tem? Você sabe o que é simplicidade? Simplicidade é quando você entende que não tem um outro caminho, a não ser aquele. Qual é a outra solução? O que mais você pode fazer? É quando você apresenta um monte de situações na sua frente, aí você fala assim, tem um celular de R$200, tem um celular de 1.800, eu preciso comprar um celular. Eu não tenho dinheiro para comprar de 1.800, eu tenho para comprar de 200, o que você vai fazer? Você vai comprar um celular de 200. Você precisa do celular, você não tem R$1.800, não tem como comprar um celular, é básico, é muito simples. Só que se você ensina simples para as pessoas, elas ficam meio perdidas. Se você fala assim, vai lá, se lava 7 vezes no Jordão, a pessoa fala, nossa, não podia ser mais livre, falar diretamente comigo, estender a mão dele, tocar na minha joelha e falar, está curado. O cara só tem que dar 7 mergulhos. Ele fala como se a coisa fosse terrível. Aí, o que é fé? Fé é o seguinte, Deus te falou para fazer, você fala assim, por que eu vou fazer isso? Mas o que te custa fazer o que Deus te mandou fazer? O que realmente te custa? A gente não fala assim, vamos abrir uma igreja. Não, vamos abrir uma igreja. Mas e se fracassar? Deus te mandou? Deus te mandou, você vai fazer. Se você fracassar, daqui a 10 anos ninguém está nem sabendo quem você é. Agora, se der certo, daqui a 10 anos estão sabendo quem você é. As coisas são assim, você estende a mão, a Deus fala, vai lá, cura. Através de você. Aí você fala, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Aí você não faz. Você só tem que estender a mão às vezes e orar. Eu não posso fazer um negócio desse. Qual o risco que eu posso? Pode passar vergonha. Mas você vai estar andando na rua, vai tropeçar uma pedra, vai cair no chão, vai tacar a vaca, vai bater a mão no chão, vai passar vergonha, vai todo mundo vai ver. Mas se você fizer aquilo que Deus falou para você fazer, você vai achar que, não, é vergonha demais fazer isso. As pessoas são tão complicadas que você fala assim, alguém dá uma ordem simples, vai ali e pega um taco ali de sinuca para mim, por favor. A pessoa vai falar, por que você não taco de sinuca? Não é mais fácil só ir lá, pegar o taco de sinuca e trazer o saco de sinuca, o taco de sinuca? Pega um copo d'água para mim, por favor. Para que você quer beber água? Pega só um copo d'água. Pega só um copo d'água. Não é simples assim? O Evangelho é simples assim. As pessoas falam, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, você só tem que orar. Só tem que ter vida com Deus. Alguns vídeos vão falar, o peso do líder é muito maior. Porque a gente tem que separar a palavra. A gente tem que preparar uma palavra para trazer para as pessoas. Mas como é que é isso? Normalmente eu pergunto para os líderes que me falam isso. Como é que é isso? Porque se eu estou batendo um papinho com Deus todo dia, eu estou conversando com Deus regularmente. Então tem um hábito de bater papinho, eu e Deus, ele entra na nossa casa conversando. Aí eu falo assim, Deus, final de semana eu tenho que falar do Senhor para os outros. Então eu tenho que sentar, preparar todo o estudo,
para falar do Senhor. Porque a gente conversou a semana inteira e eu não tenho nada sobre o Senhor para falar. É a mesma coisa que eu perguntar ao Flávio sobre a Nelita, perguntar ao Vitor sobre a família dele. Alguém chegar e falar sobre a Raquel. Legal, vou ter que sentar. Fala sobre a Raquel. Tá bom, vou ter que sentar, preparar todo o esboço para poder falar. A Raquel é índia asiática, cabelo assim, assim, assim. Eu tenho que anotar tudo isso para poder falar de alguém que eu conheço, porque me falta intimidade com quem eu conheço. Só que quando o líder vem do peixe dele e fala assim, eu tenho que ter uma vida de oração, mas todo mundo tem que ter vida de oração. Eu tenho que separar, mas você tem que ler a palavra regularmente. Todo mundo tem que ler a palavra. Eu tenho que me dedicar por causa do ministério, não se dedicar porque Deus é Deus, por quem Ele é. Eu não tenho que separar um tempo. A adoração é muito como eu tenho que estar bem para adorar, não, se adorar por quem Deus é. Ah, é como eu estou, eu tenho que adorar, não é como você está, é quem Deus é que você tem que adorar. Ah, não, se eu não estiver legal, eu não tomo a ceia. Mas por que você não toma a ceia? Ah, não, porque eu não estou legal, mas a ceia é para você? Não, a ceia não é para mim, não. Se eu não estiver legal, eu não vou no culto. Por que você não vai no culto? Ou por que você não faz culto? Melhor, vamos tirar o vai a culto porque está muito religioso. Por que você não faz culto? Por que você não adora se a situação não está legal? Deus deixou de ser Deus? Não, Deus continua sendo Deus. Você adora Deus porque Ele é Deus. Não adora Deus porque Deus fez grandes coisas pela minha vida, mas, como diz o outro lá, e se Ele não fizer? Aí se Ele vai responder com fogo. É a questão do adora, tá vendo? A questão do adora, não questiona. Deus é Deus, Deus é muito simples. Só quando você fala de um Deus assim, as pessoas não estão preparadas para um Deus assim. Eles têm que pegar e colocar muito rigor para as coisas acontecerem. Tem que ter uma roupa certa para falar com Deus, tem que ter um momento adequado para falar com Deus, tem que ter um lugar específico para falar com Deus. Tem que ser de um certo jeito, porque de outro jeito não dá. Tem que ter um determinado corte de cabelo, tem que ter a barba grande, a barba pequena, tem que ter o quipar, tem que ter um monte de coisa. Tem que ter pedras de sardônia, pedra no éfode, o peitoral diferente. Tem que ter um monte de coisa. Aí Deus aparece amanhã e fala assim, me dá água aí. Não, uma vez no ano, o sacerdote vai entrar, e uma vez por ano o sacerdote vai falar comigo. Um dia Deus está falando isso no alto do monte, com Moisés. Não, mas agora tem um monte de regra para falar comigo, Moisés. É o mesmo Deus que queria falar com o povo. Vou falar com o povo. Mas Deus começa a falar com o povo. Não, mas fala com a gente. É melhor ouvir da tua boca do que você está ouvindo a boca do próprio Deus. Não, mas vamos colocar um intermediário no negócio aí, porque se não tiver um intermediário fica difícil para a gente. Não, ora comigo. Ontem eu pedi hora, mas por que você mesmo ora com você? Vamos orar. Você estava me devendo uma visita e eu falei para ela, falou, não, mas eu não vou poder agora, não, mas você ora comigo. Eu falei, eu vou orar por você sabendo que tem de onde você ir, você pode orar em qualquer lugar. Aí você está falando assim, você está acabando. Por quê? Porque eles precisam de um subterfúgio, eles precisam de um meio termo. Eles precisam de uma justificativa. Por que não aconteceu o que Deus falou que ia acontecer? Ele falou pela boca dos outros. Aí se ele falou pela boca dos outros e não der certo, o profeta errado é aquele lá. O profeta que mentiu. Mas por que Deus não falou diretamente contigo? Por que não aconteceu aquilo que Deus falou com você? Por que Deus não chegou e falou assim, eu vou te dar, vou fazer, vai acontecer assim, diretamente conosco, diretamente com cada pessoa? Porque as pessoas simplesmente não entendem que elas não precisam necessariamente vir a um determinado lugar para Deus estar lá. Elas não entendem que elas podem falar com Deus em qualquer lugar. Estão andando na rua tranquilão, aí Deus vai falar, e aí? Aí você fala, estou indo para o trabalho, Deus, eu não estou sabendo. Deus está pensando isso. Aí Deus diz, não, tem lá a Lenita, tem lá o seu pai, tem lá o seu filho, bateria assim. Não, Deus, mas eu acho que a bateria é isso. As pessoas não entendem que você pode fazer esse tipo de coisa porque Deus parece loucura demais.
Porque Deus não está ligando para nada disso não. Deus tem um monte de preocupação. É o mesmo Deus que descia para conversar com Adão. Ele já sabia como era o Éden, ele construiu o Éden. Então, toca de linha. Ele colocou cada coisa de lá no Éden porque não cai uma folha da árvore assim, a perfeição de Deus. Até as estrelas ele sabe o nome de Deus, sabia o nome das estrelas, sabia o nome de Adão, sabia todos os animais que tinham ali. Aí ele fala, Adão, vem aqui, você vai cuidar da terra. Não precisa cuidar da terra. É só ele falar, a grama não vai crescer, pronto, a grama não vai crescer. Aí ele desceu no final da tarde, ele tinha visto tudo que ia acontecer, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe tudo que acontece. Ele descia no final da tarde e falava, Adão, vem conversar contigo. O que Adão vai falar para Deus? O que tem de novo para Adão falar com Deus? O que tem de diferente? O que aconteceu de diferente no dia de Adão no Éden, lavrando a terra? Para Deus descer todo dia para conversar com Adão. Adão ia falar com ele sobre um novo livro, um novo filme, reportagem. Adão ia falar sobre o Éden. Não, o jardim hoje tem um nome diferente lá, um outro animal. Aí Deus já está lá sabendo, o nome desse animal aí vai ser girafa. Aí Adão vai lá e fala assim, o nome vai ser girafa. E Deus já sabia, porque Deus sabe o pensamento, a intenção do coração, ele colocou tudo lá, e ele sabia os caminhos que ele conhece todos os nossos caminhos. Então ele sabia aquilo tudo, ainda assim a Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão. O Deus que sabe tudo que a gente precisa fala assim, clama a mim. Deus que sabe exatamente o que a gente está pensando fala assim, você tem que falar comigo. Por que eu tenho que falar com ele? O que tem de novo para eu falar com ele? Porque nós ainda assim ele quer me ouvir. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele fala, Jesus fala assim, vocês sendo maus, não sabem da boa idade dos nossos filhos, ainda mais o nosso Pai que está no céu. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele só quer que eu confie. Ele não quer que eu, por ser filho, chegue perto dele e fale assim, eu estou precisando disso aqui. Ele quer só que eu chegue perto dele e fale, Deus, eu estou fazendo isso, realmente estou precisando disso aqui. Mas assim como eu falo com o filho, fala, ele não está pensando em pintar de branco. Deus já sabe que vai ser branco, vai ser, estão pensando em pintar de grafite. Aí Deus já sabe que isso aqui vai ser grafite. Ele já sabe que eu preciso de pintar grafite. Então ele quer que eu chegue perto dele, eu estou pensando em pintar essa parede de grafite. Porque é assim que eu converso com o filho, assim que eu converso com ele, o que você acha de grafite? Aí ele vai falar, Thiago, você grafite? O que você acha? Ele chega com ele e fala assim, quem diz os filhos dos homens que eu sou? A Bíblia diz. Aí ele fala, como disse as Elias, que a gente foi para as pessoas, ele fala, vocês, quem vocês dizem que eu sou? É a Bíblia que diz assim, Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração. O que os discípulos iam falar? É igual o menino do desenho que eu estava vendo com você, é telepata. Aí os pais estão conversando e ela está lendo a mente dos pais. O pai é espião e a outra é assassina. Aí ele fala assim, podia fazer coisa tal, e os pais não sabem como o outro são, e ela lê a mente deles. Aí é Deus conversando, é Jesus conversando com os discípulos. O discípulo chega lá e fala assim, quem diz os filhos dos homens que eu sou? Eu sei que eles estão falando que eu sou Elias, ou que eu sou um dos protagonistas, porque Pedro, antes de falar, provavelmente Pedro pensou. E ele conhece o pensamento e a intenção do coração. Aí ele fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Ele já sabia da fé no coração de Pedro. Ele já sabia como Pedro via ele. Mas ele fala assim, quem você diz que eu sou? Quando você fala de um Deus assim para as pessoas não conseguem entender. Quando você fala assim, você vai entristecer o coração de Deus. Eu gosto muito de falar isso porque é igual dar um soco na barriga do Superman. Não vai fazer diferença nenhuma. Nosso tempo vai passar, 75 anos, vai murchar a erva, como diz, e o homem vai ao pó. Deus vai continuar sendo Deus. 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ele já era Deus. Passou toda a geração. Passou Davi, passou Elias, passou Saul, passou Moisés, passou Mauro Cirilo, vai passar Silas Malafaia, passou o avivamento de Gales, o avivamento da Azusa, passou todos os fundadores da Assembleia de Deus, passou todos os fundadores da Igreja Batista, passou todo mundo. Se ele não vier agora, a gente vai passar também. Daqui a 100 anos ninguém lembra quem é a gente. Mas Deus continua sendo Deus. Ah, eu vou cometer um erro agora e vou falar, nossa, que coisa terrível. Deu um soco na boca do estômago do Superman. Aí o Superman está paradinho olhando para você e falando, o que você está fazendo aí?
Deus é assim, porque as pessoas imaginam, dizem crer no Deus Todo-Poderoso, que ficam ofendidos, porque eu sou tem a minha natureza. Um Deus Todo-Poderoso que não pode fazer nada, é o que as pessoas acreditam. Um Deus vivo que não fala, um Deus vivo que não ouve, um Deus vivo que não vê, um Deus Todo-Poderoso que não pode ser ofendido, não pode ser questionado. Se eu questionar Deus nosso, é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu não posso falar assim. Quando ele fala assim, eu vou destruir a terra. Moisés, vou matar todo mundo. Aí vai deixar lá longe de ti, Senhor, fazer tal coisa. Nossa, mas era ser fulminado. Não, mas não foi fulminado não, porque era Moisés. Ele fala assim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão fala assim, mas e se tiver 50 justos lá, Deus? Aí ele fala assim, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Redundância. Dava para morrer e viver, dava para continuar com a mesma coisa. Morrerás e não viverás. Aí quando ele sai, quando o profeta sai, o homem olha e questiona, fala, Deus, por que eu vou morrer? Eu te fui leal, fui fiel todo esse tempo. Aí ele fala assim, volta lá e fala que eu tenho mais 15 anos. Ué, eu vou questionar a vontade do Deus Todo-Poderoso, é blasfêmia, mas não é blasfêmia você conversar com o seu pai. Jesus, parte da Trindade, fala assim, passa de mim esse cálice. Ele fala assim, a minha vontade é que o cálice passasse. Eu não quero tomar esse cálice. Passa de mim. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Entender que eu tenho vontade das pessoas, parece que é desafiar a vontade de Deus, mas a Bíblia não diz isso. Só quando você fala isso com as pessoas, eles falam que você é maluco. Porque você não pode falar certas coisas com Deus. O Deus criou os seus pensamentos, já sabe o que você está pensando. Quando você fala uma brincadeira, você fala assim, eu acho que agora você já passou, mas falar de um Deus tão simples, viver um Deus tão simples é muito complicado. A nossa ideia é sempre essa, de passar que Deus é tranquilo, que é um Deus próximo, um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que está preocupado com a minha casa, está preocupado com a minha vida, um Deus que está sempre preocupado que eu seja feliz, está preocupado que vocês sejam felizes, um Deus que está sempre perto da gente nos momentos mais complicados. É esse Deus que a gente vai manifestar para as pessoas. É um Deus muito natural, sobrenatural, muito natural. É um Deus que está com a gente nos momentos mais comuns, mas quando você precisa, ele vem com uma mão tão poderosa, mas tão poderosa, que ele faz nascer situações e trazer existência coisas que não existiam, só por nossa causa, só para nos abençoar, só para a gente entender a diferença. Então a diferença de você conversar com seu pai, a hora que o negócio fica complicado, você chama o seu pai. Aí o pai vem e resolve. É o pai que a criança brinca, que é o pai que dá segurança para a criança. Na hora que ela vai cair do balanço, o pai mete a mão. Não cai do balanço não, garoto. Também na hora que ela comete o erro, que o pai vem, vai errado sim. É o mesmo pai que brinca com o filho, é o pai que repreende, é o pai que educa, é o pai que cuida. Mas é o pai que está em todos os momentos. É esse pai que a gente manifesta. É esse pai que a gente usa. Porque é o pai que a gente acredita. Quando chama Abba, paizinho, paizinho. Não. Deus Todo-Poderoso. 72 nomes para Deus no Antigo Testamento. Tinha nome que quem escrever tomava banho antes de escrever, escrevia e tomava banho depois de escrever. É o mesmo Deus. Você chama de Abba Pai. Você fala, nossa, por que tinha 72? Tinha porque acreditavam, eles ainda acreditam assim, na verdade, né? Mas nós acreditamos no mesmo Deus que eles, que vem bater papinho com a gente. Vamos virar 3 vezes com a cidade e adorar 3 vezes. Não, eu vou na rua conversando com o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que eles viram 3 vezes por dia. Para tudo para virar, para falar. Esse mesmo Deus vem conversar comigo todos os dias, em todo momento, em todo lugar, qualquer hora. É o mesmo Deus. Muito simples, muito tranquilão. Mas as pessoas não conhecem ele assim. Né? Nós vamos seguir em frente, vamos manifestar isso em qualquer lugar que a gente estiver. Mas é um Deus tão simples,
Às vezes ele pede coisas tão simples para a gente, e a gente às vezes fica receoso de fazer. Mas é só fazer, é só viver. É só orar, é só buscar, é só tirar um momentinho para ele. A gente está em qualquer lugar, qualquer situação, e ele fala assim, procura um lugar aí, olha, tá bom, vou separar um momentinho aqui, não vai atrapalhar o meu serviço, que eu possa mesmo estar lá, não vai atrapalhar a minha rotina, eu posso estar lá. Às vezes ele vai falar um momento que realmente é da rotina, né? Aí você vai falar assim, mas eu tenho que procurar um lugar para ela. Vou olhar aqui mesmo, aí o pessoal vai ver o seu lado se mexendo, aí vai falar, ele é maluco. Ela está tranquilo, você está falando com Deus. Coisas simples. Um Deus muito simples. Eu sempre falei isso quando a relação aproximou, eu falei, antes de fazer um bolo para qualquer profeta, faz um bolo para mim. Faz um bolo para a sua esposa, faz um bolo para o seu pai, faz um bolo para a sua família, faz um bolo para quem está perto, faz um bolo para a Radassa, vou fazer um bolo para o Iago. Antes de cuidar de qualquer outra coisa, eu vou cuidar de quem está perto. Eu vou fazer o simples, o básico. Porque nas coisas simples, o sucesso mora nas coisas simples. Essa é a frase, né? Nos detalhes. O sucesso está nos detalhes. Eu vou ajeitar os detalhes. É o que o profeta fez. Vamos ajeitar, reparar o altar. Deus mandou ele reparar o altar? Não, vou pedir fogo. Então vamos cuidar dos detalhes. Vou reparar o altar, vou ajeitar a linha bonitinho, vou mandar cavar um buraco, vou colocar água, não, encharca o negócio aí, eu vou cuidar dos detalhes, todos os detalhes, para que quando ele fizer, para quando ele vier, para quando ele responder, eu entenda que é ele. Mas o simples, o básico, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que ter intimidade com ele, para poder falar dele, para poder manifestar ele. Então a gente faz o simples, faz o básico. A gente chega, limpa a cadeira, ajeita o culto, faz o ensaio, faz o culto para 200, faz o culto para quem estiver vendo, para quem não estiver também. A gente faz tudo isso, mas para quem está vendo Deus. E aí, o restante é com ele, porque a gente se atentou dos detalhes, se atentou dos simples, a gente fez o mais básico. Então, quando você fala para as faz o básico, as pessoas vão colocar um monte de dificuldade, a gente não. A gente vai fazer o básico, vai fazer o simples. A gente vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. A gente acredita que é a vontade de Deus, a gente faz. É difícil demais? Não é difícil demais não. A gente já toca em outro lugar, a gente toca aqui. A gente já prega em outro lugar, a gente prega aqui. A gente já fala de Jesus na igreja, a gente vai falar de Jesus fora da igreja, fora do templo. A gente canta em alguma lugar, a gente canta em qualquer lugar. A gente vai para a rua, a gente vai fazer o básico simples em qualquer lugar. Porque o que a gente faz é adorar a Deus. Se é adorar a Deus, a gente faz em qualquer lugar. Tá? Então vamos orar para concluir e um dia de cada vez, para a glória de Deus. Né? E a gente queremos te agradecer mais essa noite que somos concedidos. Queremos te louvar, Senhor, porque Tu és Deus sobremaneira. Não há outro além de Ti, Teu Pai, nós temos e sabemos disso. Tu és Senhor, Tu és Rei, glória e majestade são diante de Ti, a força e formosura no Teu santuário, grandioso é o Teu nome. Deus, os 24 anciões te adoram, os seres divinos te adoram, os anjos te adoram, os estás assentados dos querubins. Glória e majestade, a grande de Ti, força e formosura no Teu santuário. Deus Santo está assentado num trono todo-poderoso. Deus Santo, uma cidade transformada e poderosa, onde há, Senhor, o muro de jaspe, o rio da vida, a morada para nós preparada dos céus. Deus Santo, é o que nós aprendemos, é o que diz a Tua palavra. A Tua glória enche toda a graça, o século do Teu manto, enche toda a terra, a Tua glória enche toda a terra, o século do Teu manto, todo o tempo. A casa não te comporta, nós sabemos disso. A Tua palavra diz que os mares, os oceanos estão na palma das Tuas mãos. Que a terra está nos Teus pés e Tu assentas no céu. Deus ainda assim, olhou para nós. Espírito Santo, nós queremos Te adorar nessa noite. Nós queremos Te bendizer pela Tua fidelidade, porque quem somos nós, Senhor? Não é por humildade isso. É porque diante de quem Tu és, diante da Tua eternidade, diante da nossa finitude, Santo, diante de quem nós somos, a quem podemos Te comparar?
Nós ouvimos falar de super-heróis, de heróis de guerra, mas ninguém se compara a ti. A percepção que nós temos de mundo é pela tua permissão. E se o homem consegue imaginar alguma coisa, os seus pensamentos são muito mais altos do que o nosso. Deus és todo poderoso. Nós não podemos limitar o teu poder. Nós não podemos limitar onde a tua mão vai. O que o Senhor é capaz ou não de fazer. Quem o Senhor é capaz ou não de usar. O que o Senhor é capaz ou não, Senhor, de agir. A forma como tu és capaz de agir. Isso nós não podemos harmonizar. Nós não podemos limitar. Não é de acordo com o nosso querer. Não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a tua. Espírito Santo, se não fosse a tua mão, se não fosse a tua permissão, nós não estaríamos de pé na noite de hoje. Se não fosse a tua mão, se não fosse a tua permissão, nós não estaríamos onde estamos. E nós muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas, mas se não fosse o teu cuidado, Jeová, se não fosse a tua mão, Senhor, nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós nos preocupamos com o homem mau, nós nos preocupamos com o país corrupto, nós nos preocupamos, Senhor, com a cidade complicada, muitos se preocuparam com o Covid, muitos se preocuparam com a dengue, muitos se preocupam com tantas coisas, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos, porque Tu és a nossa porção, Tu és tudo o que precisamos, Tu és digno de tudo, Senhor. É o que entoamos nessa noite. Espírito Santo, eu acho que a nossa mente não consegue alcançar quem Tu és, Deus. A nossa mente é limitada diante de um Deus Todo-Poderoso. No decorrer de tanto tempo, de tantos anos, tantas pessoas criaram a ideia de quem Tu és, Senhor. Deus, tantas pessoas criaram a percepção do que Tu podias ou não fazer. Tantos homens, Senhor, definiram o que era a Tua vontade ou não. Deus Santo, mas é a Tua vontade, não a nossa. É o Teu querer e não o nosso, é o Teu poder e não o nosso. Não somos nós que limitamos Deus, é Deus que limitou os homens, Pai Santo. Limitou o nosso entendimento, limitou a nossa capacidade para que nós aprendêssemos a depender de Ti. Ensina-nos, ó Pai, que amplie a nossa visão, ensina-nos a entender com base quem Tu és, Pai. Pai, que através de toda essa simplicidade nós possamos manifestar aos homens um Deus tão cuidadoso, zeloso e poderoso, que pode fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, meu Pai. Toma as nossas vidas em Tuas santas mãos, permanece conosco, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Deus Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.